Dois, um. Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do Empreendamente Cast. Esse episódio vai falar sobre inteligência artificial. E hoje eu trouxe uma convidada especial, neuropsicopedagoga, Jéssica Bonini. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio e ao Empreendamente Cast para falar sobre inteligência artificial. Esse tema hoje tão importante na educação, no desenvolvimento de novas habilidades para o futuro dos profissionais que nós estamos aqui, né, dentro da neuropsicopedagogia, desvendando, conhecendo melhor. Jéssica, se apresente, conte um pouco aí como você iniciou na carreira, qual foi o start que você teve para entrar na educação, como que hoje você pode se apresentar aí para as pessoas contando um pouco da sua história. Com certeza. Então, Marcela, primeiro, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, eu sou a Jéssica, eu sou neuropsicopedagoga, mas além de neuropsicopedagoga, eu também sou analista de sistemas, professora licenciada em música, especialista em educação bilíngue, especialista em neurociência para educação. E aí, quando eu juntei tudo isso, foi quando eu vim parar aqui na neuropsicopedagogia, e falando muito sobre inteligência artificial para profissionais, principalmente, não necessariamente para as crianças, né? Porque a maioria do nosso público é criança, né? Então, sobre como que eu cheguei até aqui, né? Eu comecei nessa área de TI, de tecnologia, mas eu trabalhei para grandes empresas, trabalhei para Nestlé, trabalhei para Porto Seguro, eu sempre tive o inglês, mas eu percebi que era um ambiente em que as pessoas não estavam procurando colaborar, elas estavam muito tentando competir. E aí eu não me encontrei dentro desse ramo empresarial. Foi quando eu estudei música, trabalhei vários anos com eventos, trabalhei em um coral, trabalhei cantando, trabalhei organizando, fazendo toda essa parte administrativa, que me deu uma noção de negócio muito boa, que eu carrego ainda até hoje, né? E depois disso eu fui para a sala de aula. E aí, na sala de aula, que a gente encontra o amor por ensinar e o amor por aprender. Eu acho que é pouco provável ter algum professor que não tenha sentido o amor pela sala de aula, mas esse amor dói, esse amor desgasta, porque a gente vai enfrentando vários tipos de problemas ali, e a dor que particularmente me tocou foram as crianças que eu percebia que elas precisavam de algo diferente. Né? Mesmo sendo uma professora especialista, uma professora de música, eu sempre fui muito ligada a essa parte de alfabetização, dessa parte de consciência fonológica, dessa parte de todos têm que aprender. E me doía aquela coisa de eu não consigo ensinar para essa criança com autismo, ela não participa. E aí eu vou só deixar ela sentada lá no canto, se não está acontecendo nada com ninguém, tá tudo certo. Não tá tudo certo. E aí foi nessa que eu fui procurar. Eu fui primeiro procurar a neurociência, e aí eu descobri a neuropsicopedagogia, e foi quando eu realmente comecei a estudar a neuropsicopedagogia, fiz a minha pós em 2 anos, com estágio, com tudo. E aí hoje eu trabalho principalmente com a neuropsicopedagogia, aliando todos os meus conhecimentos de tecnologia para fazer atendimentos online, para fazer atendimentos personalizados para as crianças que eu faço esses atendimentos presenciais também, e para ajudar os profissionais a otimizar tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente faz várias vezes iguais, faz várias vezes a mesma coisa, a gente consegue otimizar, porque o conhecimento a gente já tem, só falta a ferramenta para deixar mais rápido. Muito bem, Jéssica. Hoje a IA é uma ferramenta importante de otimizar o tempo, e em sala de aula nós vivemos uma sobrecarga, assim, dentro do trabalho. Principalmente por quê? Porque nós temos a demanda do planejamento da aula, né, do plano de aula, construção de estratégias de didática de ensino. Nós precisamos também lidar com a questão da inclusão, como você trouxe, o autismo, alunos que têm transtornos do neurodesenvolvimento, que precisam de ajuda e de apoio um pouco mais personalizado, um pouco mais direcionado às demandas cognitivas que eles possuem. E a neuro também surgiu na minha vida dentro dessa perspectiva, de olhar para a importância de pessoas que não acompanhavam a aprendizagem, que tinham certas dificuldades. E ali eu olhei e falei, poxa, o ambiente educacional ele precisa estar para todos. E nem sempre ele é para todos, porque nós sabemos que tem ali algumas pessoas dentro daquele ambiente, no conceito educacional, que têm dificuldades que precisam ser melhor elaboradas
talvez em algumas situações fora do ambiente escolar. Partindo disso, como que você enxerga aí que a IA pode contribuir para melhorar esse ambiente educacional, o otimizar tempo do professor, o ajudar a criar uma estratégia que seja melhor adaptada para aquelas pessoas que estão ali dentro da sala de aula, para aqueles educandos? Olha, eu sinto muito de eu não conhecer a IA ou de não ter a IA que eu tenho hoje há 2 ou 3 anos atrás, quando eu trabalhava única e exclusivamente dentro da sala de aula. Porque para você criar um material adaptado para uma criança, você tá a um comando de voz de distância e não você ter que pensar, não que a gente não tenha que pensar, mas é que assim, de pensar o que aquela criança gosta mesmo? Não, mas ela gosta de barco, ela gosta de caminhão. Como é que eu vou procurar 1 milhão de imagens de caminhão na internet, jogar tudo aquilo num Canva, num Word, para depois você formatar e depois você imprimir, depois você levar, e depois você corrigir. São tantos processos que a gente pode pular, né, e facilitar para a gente conseguir realmente levar uma atividade adaptada para uma criança. Isso é uma coisa que para um professor custa muito, porque às vezes as pessoas falam, ai, mas é só 1 por sala, lindo, quantas aulas você acha que eu tenho? Quantas salas você acha que eu tenho, se for 1 por sala? É sempre muito fácil quando é o outro que tem que fazer, né? Então, essa é uma parte que eu acho fantástica da IA, que a IA consegue hoje em dia construir materiais adaptados muito mais facilmente. Planejamento. A gente sabe que existe uma parte burocrática que não que ela não seja necessária, mas é que ela é muito trabalhosa e às vezes a gente gostaria de usar esse tempo da burocracia para uma coisa mais prática, em vez de ficar preenchendo lacunas no Word, copiando e colando regras da BNCC, que na verdade estão em outro arquivo, aí você tem que pegar e copiar e colar. A IA faz para você, né? E assim, porque é um trabalho puramente de copia e cola. Não é uma coisa que envolve, né? E como que fica essa questão do que você está trazendo copia e cola, por exemplo? As pessoas têm como entendimento a importância dela nessa questão da adaptação. Quando a gente olha a adaptação e enxerga que dentro dessa atuação tem ali uma sala com características, perfis diferentes, é possível jogar isso também na IA? Você dar as características de perfis daquela sala, talvez uma avaliação parametrizada, você adotar aquela avaliação como um mínimo dali, os conhecimentos prévios adaptados ali para aquele grupo de alunos, e a partir dali você trazer o que ficou um pouco fora, num processo de correção de lacunas de aprendizagem, seria mais ou menos isso. E a partir daí trabalhar para que a IA te ajude e favoreça nesse copia e cola. Uhum. Então, usando a IA em si, no ambiente de adaptação do conteúdo, é possível que ela te ajude a ter ideias que provavelmente ali numa hora de correria, como você falou, várias salas, fica muito difícil você dar conta no sentido de entender e adaptar a necessidade de cada um. Talvez aí você aplicando esses instrumentos e olhando para eles de uma forma ali a mensurar essas lacunas, identificar quais são essas lacunas e a partir daí você propor ali atividades adaptadas e diferenciadas. Eu enxergo isso como uma oportunidade grande para profissionais da educação hoje, que podem começar, assim, trabalhar a inclusão de uma forma verdadeira, incluir verdadeiramente, porque hoje incluir é um processo de integrar, de colocar essas pessoas dentro do mesmo ambiente de uma forma equitativa, de oportunidades. E é algo que eu não vejo acontecendo em sala de aula quando você fala em transtornos do neurodesenvolvimento. Principalmente não só pela falta de capacitação docente, mas também pela dificuldade do docente em enxergar a necessidade do educando. Como que você coloca isso na importância da IA, né? De que maneira a IA pode ser útil para o profissional da educação para que ele consiga em si adaptar melhor esse conteúdo? Jogos seria uma ideia, trabalhar dinâmicas ali dentro da própria IA, usando o cloud, você citou, inclusive, né, eu te acompanho, você cita bastante sobre o cloud. Como é que é possível usar essa ferramenta para que ela traga uma forma mais criativa de adaptação dessas metodologias, né? A gente pode usar metodologias ativas de aprendizagem. Então, assim, até para você ver como que as coisas evoluíram, né? Quando eu estava em sala de aula, eu já produzia muitos jogos no WordWall. O WordWall ficou muito famoso na pandemia, né? A maioria de nós usamos. Mas as pessoas não
ainda hoje eu percebo das colegas com quem eu converso, que elas usam, mas não criam coisas com o WordWall, que é uma coisa extremamente simples. Então, a partir do momento que você entende essa coisa do criar, essa coisa do adaptar, essa coisa do fazer propriamente dita. Então, como você disse do cloud, para nós, eu percebo que existe, entre aspas, um atraso do pessoal da educação, que quando o pessoal da tecnologia está voando, nós estamos começando a preparar o avião, na educação, particularmente, né? Então, hoje em dia, as pessoas da educação estão muito mais acostumadas com o ChatGPT. Mas para quem está no meio da tecnologia, o ChatGPT já ultrapassou. A gente usa hoje, 2026, a gente está em junho. O ChatGPT a gente usa para quê? Para criar imagens. A gente não usa mais o ChatGPT para criar esse tipo de raciocínio que a gente coloca, né? Então, por exemplo, o Cloud, ele cria o arquivo em si. Então, o professor, ele tem algumas regras da BNCC que ele precisa seguir para elaborar uma prova, para elaborar uma avaliação. Se ele falar com o Cloud, olha, eu tenho tantos alunos, eu preciso de uma prova com tantas questões, com esse tema, questão 1 vai ser assim, com 5 alternativas, e você vai explicando para a IA o que você precisa fazer. Para o Cloud, particularmente, ao clicar em um botão, você tem isso pronto. A partir do momento que você tem isso pronto, você pensa, legal, eu tenho essa prova aqui que vão ser para os 9º anos. Só que nos 9º anos eu preciso de 3 provas adaptadas para crianças com TDAH. Cláudio, por favor, agora vamos adaptar isso para crianças com TDAH. As mudanças são X, Y, Z. Ele faz. É uma coisa que, para a gente pensar na mão na massa de colocar tudo isso, é muito difícil, mas isso, de alguma forma, não substitui o raciocínio que o professor tem que ter. Ótimo. O olhar que o professor tem que ter. Ótima entendeu? colocação. Não é falar, ele tem TDAH, faz aí. Não é isso, porque a criança pode ter TDAH hiperativo, pode ter o desatento, pode ter os dois, ela pode ser verbal, pode não ser verbal, pode ter uma leitura ok. Você tem que ter esse olhar do qual é a necessidade da criança. Agora, o fazer, literalmente, para você poder imprimir a atividade e entregar, apesar da gente saber que entregar a atividade é 5% do trabalho. Mas é um 5% que é importante para a gente conseguir mensurar depois, né? Enxergo que não só entregar, como você trouxe, a otimização do tempo. Mas é importante reconhecer a necessidade, identificar a lacuna de aprendizagem que aquele educando tem, aquele aluno tem, e a partir daí você propor, como você trouxe, uma estratégia personalizada, algo que vai melhorar esse processo de aprendizagem, a eficiência do processo de aprendizagem. Quando a gente está falando da IA no empreendedorismo, que é um pouco do tema aqui do nosso podcast, e pensar na educação, nós somos, professoras, estamos na neuropsicopedagogia, como que uma pessoa pode começar a empreender na educação com o uso da IA? O que ela pode fazer? Existe alguma dica, alguma orientação? O que você pode sugerir para as pessoas que querem começar a empreender? De repente elas não têm uma ideia ou elas querem pensar em algo para começar a empreender. Como começar a empreender usando a IA? Então, assim, quando a gente pensa em empreender, a gente está pensando em colocar a nossa energia como se fosse... Você pode até me corrigir que você é melhor do que eu nisso. Mas a gente pensa em colocar a energia em um projeto e ver esse projeto ir crescendo, principalmente no âmbito profissional, né? Quando eu penso em empreendedorismo, é essa imagem que eu tenho. Então, independente de você ter uma formação muito parecida com a minha, nós temos contextos diferentes, histórias de vida diferentes, Sim. conhecimentos diferentes. Cada um tem um conhecimento único que pode ser o que está faltando na vida do outro. Não necessariamente o que eu sei vai ser perfeito para você, mas às vezes o que você sabe vai ser perfeito para mim. Então, quando a gente começar a reconhecer o nosso conhecimento como algo de valor e algo único, a IA vai ajudar a transformar isso em um produto, por exemplo. Que esse produto poderia ser um podcast que traz conhecimento para as pessoas. Esse produto pode ser um e-book. Esse produto pode ser uma mentoria. Esse produto pode ser uma consultoria. Esse produto pode ser uma aula, pode ser um curso. Então, assim, quando a gente pensa em empreender, a gente também pensa em ganhar dinheiro, né? Porque, infelizmente, todo mundo aqui está precisando ganhar dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro para viver. Não é? Então, assim, a gente faz isso de criar produtos. A IA pode ajudar a gente a estruturar. Eu tenho esse conhecimento. Qual que é a melhor forma de eu otimizar a venda disso? Como que você me ajuda a traçar
como que eu vou dizer, esse caminho, né? Exatamente, eu vejo também dessa mesma forma que você. Temos muitas opções e formas de operacionalizar essa questão da IA, e eu enxergo que ela é uma ferramenta essencial para quem quer empreender. Principalmente porque ela otimiza tempo, ela otimiza conhecimento, porque ela vai conhecer, como você trouxe, a história de vida, ela vai alinhar o seu potencial, as habilidades que você possui, as suas formações, e a partir daí ela vai desenhar um caminho que fique mais próximo da sua realidade, aquilo que é realmente, daquilo que você oferece realmente. Eu entendo também que empreender usando a IA vai depender da forma como essa pessoa enxerga a IA. Hoje temos muitos mitos, né, muitas formas de crenças que se espalharam, né, tanto dentro do ambiente educacional quanto fora. E eu gostaria de trazer algumas coisas aqui que pegam muito pesado, que eu tenho algumas grandes considerações a dizer que trazem grandes reflexões também. Principalmente aquela do a IA vai me substituir. A IA vai tomar o meu lugar. A IA vai deixar de ser um ponto de conexão de aprendizado. Isso eu enxergo como uma não verdade. Primeiro, porque ela é uma ferramenta, é um recurso, e quem vai ser o fim é o humano em si. Ela é somente uma operacionalização desse recurso, ela não é o indivíduo em si. Então, o que vai construir essa pessoa é a partir do que ela olha que foi otimizado e como ela vai usar essa IA. Então, de que maneira ela usa a IA para melhorar o seu desempenho profissional, o desempenho pessoal, a parte acadêmica. Também, muita gente fala, a IA traz fontes que não são confiáveis. Também eu acredito que é um outro mito, porque hoje você já tem a possibilidade de inserir uma biblioteca de fontes, e lá vai ser criado, a partir dessa biblioteca, os textos e os recursos que você der para ela. Então, é você que alimenta a IA, né? Não ela que vai te alimentar. E ela que vai te trazer essa resposta. Então, eu vejo dessa maneira. Como é que você enxerga isso? Também é dessa forma? Que mito que você vê ou que você já teve que, de repente, num processo de curso, que você oferece lá os seus cursos de IA, o que acontece lá? De repente a pessoa, nossa, isso para mim não entendo, não quero saber disso, não gostei. Então, assim, essa coisa de roubar o emprego é sempre muito complicada, porque, assim, provavelmente pensaram isso de várias coisas que tiveram no passado. Pensaram isso até da eletricidade, das máquinas e das fábricas e de todos esses processos, pensaram sobre isso, mas na verdade os processos mudam, o mundo muda e a gente tem que aproveitar o que está aí de novo para a gente ver como que eu faço isso me ajudar a crescer. Então você tocou num ponto muito importante, eu esqueci. Não que é o recurso, a IA é um recurso para otimizar, é uma ferramenta para melhorar, mas ela não vai deixar de ser ali a aprendizagem em si, né, o processo em si. Isso, então, desculpa, obrigada. Então, assim, quando você falou até da IA na questão da pesquisa, você pensa assim que hoje em dia a IA pode ser um recurso muito forte para quem trabalha com pesquisa científica, na hora de você selecionar qual o problema que eu vou pesquisar, porque você que já fez um mestrado sabe que a gente tem que ter um problema-chave para a gente pensar. Sim. Então, às vezes tem, sei lá, 50 artigos sobre o mesmo assunto. Como que eu vou saber selecionar cada um deles? A IA pode entrar para te ajudar para selecionar quais são os artigos mais relevantes. Eu tenho uma criança muito específica na sala de aula. Eu posso pesquisar um artigo. Não é ela ler para você, não é ela pensar para você. Ela te ajudar a melhorar esse caminho, não só pensando nas crianças que a gente atua como neuropsicopedagogas, como professoras, como profissionais da saúde e educação, mas também nas partes burocráticas que a gente tem. Eu tenho toda uma sala de aula para gerir, né? Eu preciso elaborar provas, eu preciso elaborar notas, ou se eu sou neuropsicopedagoga, que somos empreendedoras natas, né? Eu preciso organizar as minhas pastas, eu preciso organizar as minhas avaliações, os meus testes. Todos nós temos muitas coisas que a gente poderia organizar de uma forma mais otimizada, se a gente não precisasse perder tanto tempo clicando, arrastando, colando. Hoje em dia, tudo isso está muito mais fácil com a IA, na hora de selecionar informações, não de pensar por você. Então, esse negócio de a IA vai substituir o meu emprego. Ela é uma inteligência artificial.
ela está assustadoramente melhor a cada dia? Eu concordo, mas ela não é um ser humano, né? Hoje em dia tá muito comum o pessoal querer usar a IA de terapeuta, substituir a IA de psicólogo. Ela não é um ser humano. A IA vai quase sempre concordar com você, mesmo que você esteja errado. A IA dificilmente vai falar, olha, você tá fazendo tudo errado. Olha, você tem que parar com isso. A IA não é sua amiga, ela é sua funcionária. Ela é o seu assistente. Ótima Né? colocação. É diferente, é isso totalmente mesmo. diferente. É isso mesmo. Eu enxergo também da mesma forma e percebo que isso acontece dessa forma também. As pessoas vão para IA para fazer terapia, vão para IA para buscar conselhos, vão para IA para fazer ali análises comportamentais, e isso traz algumas importantes reflexões para a área da ciência e da saúde. Ela é uma ferramenta, ela é um recurso, ela não é um fim. O fim é humano. A saúde, a educação, ela nunca vai deixar de ser humana, o contato humano. É necessário entender e identificar a percepção de um com o outro a partir do que aquela pessoa se apresentou. Isso mais ainda nos transtornos do neurodesenvolvimento. A gente percebe a importância de levar esse olhar humanizado, direcionado, intencionado para que aquele indivíduo se apresente com o seu potencial. Então, jamais algo solto ou somente a condição do que a IA vai trazer. Esse é um processo que cada um aqui, enquanto professor ou educador, quem vai assistir esse podcast, ou até mesmo o próprio aluno, que está ali com papel ativo nesse processo de aprendizagem, entenda, é humano. A aprendizagem é um processo humanizado. Independentemente da IA estar presente ou não, a educação é um processo humanizado. E é uma vertente importante do contexto para a gente desmistificar que não é uma verdade, por isso desmistificar, cair isso por terra, nesse sentido de entender que ela vai acabar tomando ou substituindo o emprego de alguém. Ela vai só facilitar, e é isso que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora de se colocar enquanto opinião em relação a isso. Posso acrescentar? Pode. Que às vezes quando a gente principalmente pensa nessa coisa da IA, até para empreender, etc., você pensa até no acesso. Como nós, as psicopedagogas, neuropsicopedagogas, professoras que dão aulas particulares, você pensa até nessa captação de pacientes, captação de clientes. Quanto que a IA não pode facilitar isso para você, principalmente para quem está começando, que não pode investir numa agência, não pode investir numa agência de tráfego, não pode ter todo esse investimento assim. Você precisa começar por algum lugar. A IA pode entrar para você para te ajudar nesse processo. Encurta. Isso, não é questão de você, eu nunca vou contratar uma agência de marketing. Muito pelo contrário, você vai crescer, você vai precisar de pessoas gerenciando. Do olhar humano sobre o que você faz. Mas isso é um caminho, ninguém nasce e já está correndo. A gente tem que engatinhar, levantar, andar, etc. A IA pode ser uma grande ajuda, principalmente para empreendedores que estão começando com isso, né? É isso mesmo. Então é importante usar ela para que você alavanque mais rápido, encurte o processo. Eu também tenho a mesma visão e a percepção. Como que você acredita que ela será no futuro para o mercado de trabalho? Qual é a sua consideração em relação a isso? De que maneira você acredita que ela vai impactar o mercado de trabalho? Eu acho que assim, ela já tem um certo impacto hoje, mas a IA, ela está se tornando cada vez mais parte do todo, né? Então, assim como o celular, é muito difícil você ver uma pessoa que não tem celular. A IA vai chegar no mesmo ponto. É muito difícil a pessoa que não usa a IA para alguma coisa. Não tô falando que você precisa usar para tudo. Meu Deus, eu não vou mais pensar. Muito pelo contrário, gente. O seu conhecimento, o seu raciocínio, ele é insubstituível. Mas ele pode ter um suporte. Então, por exemplo, tudo isso que a gente comentou aqui de fazer com a IA, de adaptações, otimizações, de trazer coisas para serem mais rápidas, isso vai se tornando cada vez mais parte. Eu acho que seria inocente da nossa parte achar que a gente vai passar os próximos 10 anos sem colocar a IA dentro do que a gente faz. 2027, talvez não, mas 2036, a IA vai ser 1000 vezes melhor do que ela é hoje, porque o cloud, por exemplo, ele surgiu fortemente no campo de atuação em janeiro, praticamente. Ele já existia antes, mas em janeiro ele
virou uma coisa muito maior. E a gente está em junho e ele já é uma das ferramentas mais poderosas, porque recentemente ele lançou uma forma, né? Uma forma da inteligência, que era o Mythos, que ela é tão poderosa que o governo americano simplesmente travou e falou: não, vocês não vão usar. Para você ver o poder da IA em 6 meses da galera usando. Imagina isso daqui a 10 anos. Nossa. Não acho que vai dar para fugir, não. É impactante, é muito impactante e desafiador. Eu enxergo também sob essa perspectiva. Principalmente porque, né, ela veio para ficar, ela veio para tomar o seu lugar, né, no sentido não do emprego, gente, mas no sentido de estar, né, dentro do mercado. Ela veio como uma ferramenta essencial para quem quer estar no mercado de trabalho. E ela vai exigir novas competências. Eu acho que esse olhar que as pessoas precisam entender. Quais competências? Pensamento computacional vai ser algo essencial. Eu preciso ser um fera em linguagem de programação? Não. Eu preciso ser uma pessoa expert em tecnologia para entender de IA? Não, não preciso. Eu preciso ser uma pessoa que vai buscar muitas coisas, muitos recursos para poder aprender. Eu preciso entender muito para usar IA. Eu preciso ser aquela pessoa muito conectada com tecnologia para aprender IA. Não. Então, o que eu enxergo para o futuro? Ela é algo que, como você trouxe, vai estar presente em todas as carreiras, em todas as áreas, e ela veio com a proposta de aumentar a eficiência e o tempo desse processo de aprendizagem. Então, não é algo que vai acabar, né? Eu não enxergo que é algo que vai passar, que vai ficar e daqui a um tempo vai acabar. Como uma tendência, como as pessoas dizem aí no mercado, uma tendência. Ela não vai ser tendenciosa, mas sim ela vai ser algo que vai levar a se ter novas necessidades dentro do mercado de trabalho. Uma coisa assim essencial, gente, que vale a pena você que vai assistir esse episódio, é a questão do pensamento crítico, reflexivo e o desenvolvimento dessa habilidade do pensar, que a gente fala muito da metacognição, da capacidade de abster-se, né, de identificar, raciocinar e, a partir daí, tomar decisões. Esse é um processo totalmente humano. A IA, ela vai tomar a decisão, ela vai te trazer os parâmetros, ela vai te direcionar indicadores, ela vai te propor dados, mas ainda assim, o final, a decisão, ela é humana, ela é humanizada. E é isso que entra um novo olhar para competências que vão ser exigidas. Então, não adianta eu fazer um trabalho, eu vou dar um exemplo aqui que eu pego muito em sala de aula. Eu fiz o meu trabalho na IA. Ok. O que está escrito ali? O que você refletiu sobre o tema? Quais foram as conclusões que você obteve a partir do assunto que foi tratado e abordado em aula? Quais são as relações desse tema com a tua vida no cotidiano? Então, são coisas que a metacognição traz para a gente como um recurso, que a IA absorve bastante. Então, não adianta eu usar IA e eu não saber refletir sobre aquilo que está sendo colocado lá dentro do que ela me traz de informação e dados. Outro ponto importante é a eficiência que ela traz. Você trouxe do cloud, existem outros IAs, outras IAs em si, que elas aumentam a eficiência de um trabalho. Por exemplo, elas deixam o trabalho muito melhor, de apresentação visual, de foto, de conteúdo, mas de nada adianta isso ser fortemente trabalhado, sendo que você não tem a condição de elaborar e refletir cognitivamente sobre aquilo. Então, o que vai ser exigido mesmo com a IA? Pensamento computacional, linguagem básica de programação, de prompt, para você ser capaz de gerar um comando e, a partir daquele comando, você ter respostas muito mais rápidas, automatizadas e melhor para resolver ali a situação que você tem. Vai ajudar na dinâmica do dia a dia, ela já é uma ferramenta de ajudar na otimização do tempo. Ela veio também para ajudar e facilitar a gestão ali daquele processo dentro de uma empresa. Quantas empresas usam para vendas, atendimento ao cliente, pesquisa de satisfação, abordagem de onboarding, então recepção, manuais. Então, tudo isso trouxe uma perspectiva de muita atuação. Pensamento crítico, reflexivo, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de enxergar soluções, porque ela vai te trazer todas as soluções. Ela vai, inclusive, te ampliar as soluções que você já tem em mente, provavelmente.
mas a capacidade de tomar essa decisão no final é humana. Uhum. Eu posso chegar lá e falar assim, nossa, eu tenho 10 propostas aqui de um determinado produto que você pode desenvolver e vender. E você olhar para mim e falar assim, Marcela, qual deles eu escolho? É uma escolha humana. Aí ela pode te direcionar, talvez seja melhor você optar por isso. Talvez seja melhor você seguir por esse outro caminho. Ela vai te dar um direcionamento, que muitas vezes acaba, né, não tendo, você não tem esse direcionamento, né, na maioria das vezes para tomar decisão, então ela vai te dar esse direcionamento. No final você vai optar, não, acho melhor isso, e você vai dar o comando para ela, não, eu prefiro esse, tal decisão, tal dado, tal aqui. E é aí que entra a questão humana. Então, de uma maneira muito mais clara aqui, vai exigir novas competências e habilidades. Eu vejo que a metacognição, ela vai entrar com uma coisa muito forte, impactante, principalmente para aquelas pessoas que estão muito no padrão automático. O que é o padrão automático? Aquela pessoa que está, é isso, bate o martelo sempre da mesma forma, não busca novas soluções, que aí vai emburrecendo. Aquela pessoa que acaba tendo esse tipo de contexto, ela vai emburrecendo. E hoje a gente vive um cenário um pouco caótico nesse sentido. Eu percebo muitas pessoas que me procuram em mentoria ou às vezes, próprio aconselhamento, acolhimento, às vezes, de aluno, de outros profissionais. Ai, Marcelo, eu tô com essa dificuldade, eu não consigo ter clareza, eu não me enxergo profissionalmente, eu não me vejo dentro de uma área, o que que eu faço, qual a direção que eu tomo. Então, grande parte disso vem do quanto você se conhece, do quanto você se identifica enquanto valores, crenças, gostos. Se você não tiver isso a iniciar, depois a IA não vai te conseguir te levar muito longe. Porque você precisa ter o básico. O básico é se conhecer, é se perceber, é estar dentro desse âmbito de autoconhecimento e olhar para o autoconhecimento e falar assim, é isso que eu quero. Não é, eu não quero isso. É saber discernir o que eu quero e o que eu não quero. E isso é algo que as pessoas estão perdendo. O autoconhecimento está sendo perdido. Porque a IA vai lá e vou chegar lá, minha terapeuta é IA. Ok, ela vai te dizer várias coisas. Como você disse, ela não vai te contradizer, ela não vai te dizer o que talvez sejam outras possibilidades de caminho, porque ela não vai ter a mesma intencionalidade que uma troca humana. Então, por isso que a gente está aumentando os casos de burnout, aumentando os casos de transtornos psíquicos em geral, ansiedade em altos picos, estresse ocupacional, estresse crônico, por conta dessas mudanças e soluções que elas vão sim ser recursos, mas elas precisam primeiro que você se conheça, que você se perceba, que você se importe internamente a descobrir realmente os seus valores, as suas crenças, o que para você é importante, e a partir daí você usar ela como uma ferramenta de trabalho. Então, tomem muito cuidado, principalmente eu na área de negócios, de carreira. Não vá para uma IA sem antes você ter pleno autoconhecimento, sem você saber realmente para que utilizá-la. E a gente também tem que lembrar que a IA, você não é o alecrim dourado da IA. Ela vai te dar a mesma resposta que ela deu para muitas outras pessoas. Ótimo. Então você tem que saber usar da forma correta, como você colocou. Ela pode te dar 10 ideias de produtos. Como que eu vou usar a IA para tomar a decisão entre os 10? IA, me ajuda a fazer uma pesquisa de mercado. Qual desses produtos já tem? Quais deles foram mais lucrativos? Isso é você usar do seu pensamento crítico, do seu conhecimento de negócio, dos seus objetivos. Do seu conhecimento do mercado que você atua. Do mercado, porque às vezes, por exemplo, pode ser que a IA te dê um nome absurdo, por exemplo, como é que eu posso dizer? Cura para o autismo. Você vai falar, IA, querida, isso não existe. Só que assim, a IA, ela te dá uma resposta genérica, crítica. Eu não sei se você se lembra do meme de que teve uma pessoa que postou que choveu peixe numa cidade e a IA disse que era verdade. Por quê? Porque a IA jogou na internet, viu em vários lugares que deu que era verdade. Então, assim, o seu pensamento crítico, ele continua sendo essencial. Você tem que saber o que você quer. A IA pode te ajudar nesses direcionamentos. A pessoa que está com essa dificuldade fala assim, me faça 10 perguntas para que eu possa refletir sobre o meu momento atual. Você vai ter que refletir. Você vai ter que olhar para o que você quer. É sua responsabilidade. Mas a IA só pode te dar um direcionamento do que você está fazendo ali. E não realmente fazer por você. Né? Então, por exemplo, como eu coloquei do tráfego pago para a gente usar a IA. A gente sabe em que região a gente vai colocar
Por exemplo, um tráfego pago para captação de pacientes presenciais. Você vai colocar naquele bairro que não tem ninguém ou você vai procurar o bairro das melhores escolas? Quem vai pensar nessa estratégia é você. Quem vai executar pode ser a IA. Mas você vai ter que continuar sendo o cérebro por trás daquilo. Não tem substituição. Perfeito, é isso. Você precisa ser o cérebro atrás desse IA. Não adianta ser Uhum. ali a IA operando em si. Maravilha. Bom, quais dicas e contribuições você pode deixar e dar para professores, educandos, alunos, para que haja um melhor uso dela dentro do ambiente educacional, empresarial, não só educacional aqui, a gente está falando também de negócios, mas empresarial, voltado a novos negócios, a novas estratégias. Você já trouxe aí a questão de ter o pensar, de dar o comando e saber que você Uhum. precisa estudar, né, sobre o mercado para poder dar esse comando. Mas me fale o que você pode dar de contribuição ou dicas para essas pessoas que vão começar a empreender ou que têm uma necessidade de transição de carreira. Eu quero ir para uma área nova. Como que eu posso usar a IA? Que ferramentas hoje existem além do cloud, do ChatGPT? O que pode ser utilizado por essas pessoas para que elas alcancem os seus resultados mais rápidos? Ó, eu acho que uma dica que é importante, que eu gostaria que alguém tivesse me dado um tempo atrás e que ninguém me deu, se você for procurar ajuda, procure ajuda de uma pessoa que seja da sua área, né? Então, por exemplo, eu sou um neuropsicopedagoga. Eu vou procurar alguém que fale da minha dor. Ah, e a minha dor é captação de pacientes? Eu vou procurar alguém que fale captação de pacientes para neuropsicopedagogas. Porque, assim, hoje em dia, particularmente, a gente está num momento muito dos lançamentos. As pessoas fazem o lançamento, faz, assim, 2 meses de tráfego pago para lançar um curso, e esse curso vai ter 10 milhões de pessoas assistindo. Desses 10 milhões de pessoas assistindo, talvez 10% disso seja útil para elas. Por quê? Porque você deu um conteúdo completamente genérico, né? O nosso tempo já é tão curto, o nosso dinheiro é curto. A gente tem que saber estrategicamente quem a gente escolhe, né? Mentoria envolve muito isso. Mentorias, procure, por exemplo, poxa, eu quero criar uma mentoria. Eu sou neuropsicopedagoga. Quem eu vou procurar? Uma neuropsicopedagoga que seja mentora que possa me ajudar nesse processo. Não uma mentora que seja de vendas, uma mentora que seja de uma coisa completamente alheia ao seu nicho, ao que você quer trabalhar. Porque a pessoa não vai conhecer da dor que você já tem. E aí pode ser que o processo de você explicar a sua dor para outra pessoa te ajude a refletir. Mas para quem está precisando de uma coisa rápida e prática, não dá tempo de ficar, né, atirando para todos os lados. Então tome cuidado com esses cursos muito baratos, de pessoas de soluções muito rápidas. Muito rápido, tudo muito milagroso e tudo muito genérico. Eu vejo muito isso. Ah, e um curso para criadores de conteúdo. Só que criador de conteúdo pode ser a pessoa que tem o ramo mais educacional, pode ser a pessoa que tem o ramo de vendas, o ramo de entretenimento. Então, Perfeito. procure pessoas que sejam mais alinhadas ao que você está procurando para te poupar tempo e dinheiro. A minha primeira dica. Você trouxe uma coisa que foi no início uma dor em 2020. Eu comecei a iniciar um processo de transição. Naquela época nem existia a pandemia. A pandemia começou em março, eu comecei em janeiro, e já, né, com a questão da transição. E veio a pandemia, enfim, uma série de coisas aconteceram depois, que não vem ao caso a gente falar aqui, mas o que para mim ficou? Isso que você trouxe no início também. O quanto de dinheiro eu investi. Primeiro que eu não me conhecia o suficiente, eu só queria a ideia louca da transição. Eu não sabia exatamente o que, o como, enfim. E aí eu fui buscando vários cursos genéricos, várias formações, sem ter um planejamento, sem ter um olhar direcionado para aquilo que realmente eu queria, sem ter uma certeza, uma clareza. E aí gasta dinheiro, vai lá, paga tanto, vai, faz o outro, faz isso. Ah, eu acho que isso daí vai resolver. Aí você vai lá e paga mais não sei quanto. O quanto, se eu colocar na ponta do lápis, quanto que eu já não investi no meu desenvolvimento pessoal e profissional para fazer isso acontecer. E o que você trouxe é virada de chave realmente. Porque pessoas que não estão ali muito buscando se entender, se conhecer e a partir daí trazer uma solução mais personalizada, mais nichada, mais segmentada, essas pessoas vão ficando. É o que você falou, dentro desses cursos mais genéricos, de certa maneira, quem absorve mais o conteúdo?
são essas pessoas que estão nesse caminho já. E não que a Quem gente não aprenda nada, mas Você é vai que poderia ser aprender, melhor, você vai né? aprender, mas você não vai sair muito do lugar. Você vai Uhum. ficar naquela estagnação, normalmente, porque você vai aprender, vai tentar dar o próximo passo, não vai ter muito resultado, porque de certa maneira aquilo não está muito conectado com a tua história, com os teus valores, com a tua essência, com realmente a tua essência, o seu propósito. Então, tudo isso impacta no seu processo de desenvolvimento em geral, profissional inclusive. É algo que eu vivi no início. Hoje não, hoje eu já realmente invisto em mentorias que mesmo ali alinhadas ao que eu quero, que eu tenho de planejamento, invisto também bastante em consultorias né, dentro do meu nicho, que valem aquilo que eu quero alcançar, e a partir daí eu entendo que o que você trouxe é uma dica essencial de não cair na tentação de comprar tudo que você vê pela frente, de achar que você vai resolver tudo em 5 minutos. O desenvolvimento humano é processo. É Uhum. processo, é viver uma etapa de cada vez. E até mesmo os grandes players, para eles chegarem lá, eles também viveram o processo, como muitos, né, citam nas suas histórias. Eu tive que fazer isso, fazer aquilo, porque é a vida é uma construção diária. E os resultados, eles vão acontecendo conforme você vai elaborando esse desenvolver-se. Então, não tem resultado rápido, tem constância, tem desenvolvimento, tem alinhamento de valores, tem alinhamento de propósito, reconhecimento de virtudes. Então, é isso que vai fazendo você, dentro da sua empresa, do seu negócio ou da área educacional, a crescer e evoluir. Eu acho que as pessoas também têm que lembrar muito de uma palavra que é a honestidade com eles mesmos. Coerência, né? Coerência com eles mesmos, assim. Eu quero fazer isso, eu quero mudar. Quais são as minhas opções, honestamente? Eu queria viver da arte na praia. Você honestamente gostaria de viver da arte na praia? Você já viu os prós e os contras de tudo? Então, é o que você falou, assim, da gente analisar, da gente investir, da gente parar para pensar aonde eu quero chegar antes de trilhar o caminho, né? Antes de você sair fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Isso. Mas é difícil ter a paciência para esperar o resultado chegar. Nossa, eu não tinha essa pra hoje, eu tô buscando essa paciência interna. A gente tem esse senso de urgência, de produtividade o tempo inteiro. Exatamente. A gente precisa ter um olhar um pouco mais inteiro para esse processo de desenvolvimento. E poucos, infelizmente, possuem. Porque não é tão rápido, ele não é um ciclo rápido. Às vezes você vai para inúmeros processos, você acaba comprando inúmeros treinamentos, cursos, palestras, mentorias, e o resultado ele não vai vir tão rápido. Se você não entender que o autoconhecimento é a primeira etapa, depois buscar o autodesenvolvimento é a constância de resultados, entender melhor e fazer alinhamento de valores, de virtudes, dentro do seu caminho profissional. Então, isso é essencial para que realmente não só uma transição aconteça, mas ali que você olhe para aquilo e você se enxerga, olha, realmente para mim faz sentido, tem coerência, tem honestidade naquilo que realmente eu estou fazendo. Porque a gente fala muito da síndrome do impostor, fala muito das outras questões, porque quando não está alinhado verdadeiramente com quem você dificilmente os resultados virão rápido. É aí que é uma dor que muitos empreendedores têm. Eu quero rápido, 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 eu quero resultado, e o resultado nem sempre é tão rápido. É uma constância, né, que leva. Por isso que o desenvolvimento humano, ele também se abrange aí a parte empresarial, educacional, né? O trabalho do desenvolvimento humano, ele tem várias áreas. Inclusive, no episódio anterior, que eu já tive a oportunidade de estar com uma profissional da área de vendas, nós falamos dessa relação. Desenvolvimento humano não é um clique, não é um curso. Eu vou destravar em um curso. Gente, cuidado, não é um curso que vai destravar. Você precisa, vai dar talvez um start em alguma coisa, vai ampliar a sua consciência sobre algo. E a partir dali, o caminho vai começar a ser iluminado. E a gente tomar cuidado com querer acumular conhecimentos demais e não colocar nenhum em prática. Exato. Então, por exemplo, Jéssica, eu quero fazer um grupo de estudos com você, então a gente vai ter encontros toda semana. Fala, não. Porque de uma semana para outra nem deu para você elaborar o que eu falei, para você estar pronto para o próximo.
né? A gente tem a mania de querer tudo. Nossa, eu vou comprar um curso e assistir a 50 horas em seguida. Não. Eu já tive uma experiência péssima em relação a isso. Eu participei de uma mentoria e eu tinha que aplicar as ferramentas todas em uma semana e aquela coisa ia me consumindo. Meu Deus, ainda estava chegando o dia de entregar as ferramentas, eu não tinha terminado todas. E eu ficava, meu Deus, eu não vou dar conta. E aquilo me consumiu. Aí que a síndrome Chegou, bate, eu não aí- consegui porque eu sou Aí, incompetente. exatamente. Aí chegou É. na terceira, quarta aula da mentoria, eu falei, não vou fazer. Aí eu abstraí, literalmente. E aquilo me não bloqueou, mas eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus, é como você falou, eu sou uma incompetente, eu não dou conta, eu sou Eu não uma consegui frustrada, porque não eu não sou consegui. capaz. Aí aquele grupo, um monte de várias pessoas, não, porque eu consegui, porque o outro conseguiu. Então, tudo isso envolve tempos também diferentes, né? Você precisa trabalhar o emocional, você precisa trabalhar o cognitivo, você trabalha o tempo de aprendizagem. Então, todo programa de desenvolvimento humano de uma empresa, ou uma trilha de desenvolvimento profissional, ela tem que ser levada em consideração esses pormenores, né? Esses tantos detalhes. Outros feedbacks, o acompanhamento. E, Isso Marcela, tudo é desenvolvimento humano. eu acho que o respeito com nós mesmos, né? Por causa que O esse emocional. processo de crescimento, Fica. ele precisa ter trabalho, mas ele não precisa ter sofrimento. E Você é o que passou por um acontece. sofrimento. Nossa, Eu passei por um sofrimento. Eu fiquei entendeu? aqui no final, falei, quer saber? Eu vou assistir as aulas, eu vou fazer o que eu conseguir. E no final eu recupero se eu tiver. E até hoje eu não consegui recuperar, viu, gente? Tem Então, ferramenta que tá lá na apostila que eu não consegui fazer até hoje. Então, se a gente começa a ir muito, né, dentro desses processos, você limita também o seu potencial de crescimento. Porque você olha e você se enxerga tão pequeno, tão incapaz, que aquilo te leva num sentimento ruim interno, de sofrimento, de perda, de fracasso. E nem sempre o fracasso aconteceu, ele só não foi desenhado, alinhado ali dentro daquele trabalho, da sua realidade. E hoje é um negócio que foi reelaborado, vai ser ressignificado, foi desenvolvido internamente, porém fica aquela coisa. Hoje, uma mentoria que se a pessoa falar, tem uma semana para você aplicar a ferramenta, eu já não entro. Eu já falo, gente, não, me desculpa, não é para mim, porque é muito pouco tempo, realmente. Ah, mas você tem que se dedicar, você tem mais a vida. Não é só isso, eu tenho outras coisas, eu vivo de outras coisas também. Então, a gente tem família. E assim, gente, o ser humano ainda tem que valer mais. A sobrecarga emocional, ela, infelizmente, o tempo de qualidade com outros seres humanos tem que valer mais. A sobrecarga emocional interfere no cognitivo, no relacional, nas relações. A gente vê muito hoje dentro da área educacional as pessoas sofrendo com isso, porque não conseguem realmente dar conta e tá tudo bem. Se a gente não dá conta, também tá tudo certo. Não dá para dar conta de tudo, é ilusão, né? Nem dá. É sempre ilusão. Como hoje é difícil no âmbito educacional essas questões também. Bom, partimos aqui para encerrar o nosso episódio. Maravilhoso, incrível, com ótimas contribuições, excelentes reflexões sobre IA na educação, no empreendedorismo e no ambiente empresarial, trazendo o desenvolvimento humano como uma pauta essencial para que as empresas, escolas e famílias usem a IA para melhorar, otimizar, melhorar e acelerar recursos, ferramentas, processos e principalmente negócios. Agradeço a participação da Jéssica. Jéssica, deixa suas redes sociais, como as pessoas podem te encontrar, em que lugares. Divulga o seu trabalho, fale aí, você tem um curso, né? Fala um pouco do seu curso. Então, assim, eu trabalho muito forte com o Instagram, né? É @jessbononi.npp, de neuropsicopedagoga. Se você jogar Jéssica Bononi no Google, você com certeza vai me achar. E assim, eu tenho trabalhado com cursos rápidos. Eu tenho uma mentoria também para quem precisa de um acompanhamento com um olhar um pouco mais cuidadoso, para a necessidade realmente de cada um. Eu não trabalho hoje com mentorias em grupo, aquela 50 pessoas numa sala de aula. Não é essa a minha vibe. Eu gosto de estar em grupos pequenos para poder ouvir e atender as pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, um curso que ensina o atendimento online, que é um recurso é um trunfo para muitas famílias que não conseguiriam ter acesso a um psicopedagogo, neuropsicopedagogo ou qualquer outro profissional de uma forma presencial. Eu tenho cursos que ensinam sobre cloud, sobre tráfego pago, sobre como que você usa o ChatGPT para a criação de relatórios, para a elaboração de trabalhos, etc.
Eu também tenho um curso que ensina sobre IA para criar recursos terapêuticos ou não, como a gente comentou, né? Das provas, das atividades adaptadas e etc. E eu sempre vou acompanhando e estudando o mercado para que para que eu consiga sempre atender uma dor, porque essas dores vão mudando de um mês para o outro, podem surgir coisas diferentes, né? Então, por exemplo, para nós neuropsicopedagogas em junho, uma dor é a captação de clientes, porque não é um bom mês para captação de clientes, não é mesmo? É verdade. Então, é um momento de você estudar sobre captação, para que quando chegar no mês de agosto, que é quando a coisa levanta, você já está pronto para pôr em ação. Então, o meu trabalho tem sido esse, da gente trabalhar com as dores. Pode me seguir no Instagram, principalmente no TikTok, joga o meu nome no Google, que você com certeza vai me achar. Muito obrigada. Fico aí esperando vocês e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal.